Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live comigo. Eu quero falar sobre o trauma infantil, abandono afetivo, certo? Eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre esse trauma que muita gente passou, está passando e não sabe como lidar com esse trauma que é um problema na sociedade. Muita gente passou por esse trauma de abandono afetivo e carrega consigo marcas dolorosas e acaba sendo transferidas para os relacionamentos, para o trabalho, e isso poucas pessoas sabem, certo? Eu vou falar hoje então sobre o trauma infantil de abandono, com a perspectiva da psicanálise, com a minha perspectiva, com base nos meus atendimentos, esse tempo de clínica que se completou 5 anos o ano passado, e desde 2017 que eu atuo com atendimento clínico, e eu queria deixar isso aí para vocês. É um tema que poucas pessoas falam, eu vou ser mais rápido com base no que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para falar para vocês, e quem sabe trazer uma esperança, né? Um olhar mais positivo de que há solução sim de você mudar, tem condição sim de você se tornar uma pessoa mais otimista com relação aos seus sentimentos, a esse trauma que acaba permanecendo na nossa alma. Então eu quero que vocês falem um pouquinho, quem está entrando agora, se já me conhece, se é a primeira vez. Um pouquinho antes do carnaval eu fiz a live, aí não fiz mais. Eu passei na clínica e aproveitei para entrar aqui e falar com vocês, certo? Quem é novato, levanta a mão, fala a cidade de onde vocês estão falando. Não é novidade eu entrar num sábado à tarde, mas como eu vou deixar salva essa live, então depois, para quem quiser assistir, vai ficar disponível aqui no meu perfil, tá certo? Ok? Deixa eu mandar aqui para os meus seguidores, quem sabe o povo venha assistir um pouco mais sobre esse tema que afeta muita gente. Eu queria direcionar especificamente para as meninas, certo? Hoje, 95% dos meus atendimentos, 95% mais ou menos, são mulheres, e uma pequena parcela dessa quantidade de pacientes que eu atendo diariamente é homem. Então eu queria direcionar para as meninas, onde eu realmente tenho observado um pouco mais. Elizabeth de Barros. Fala de onde, Elizabeth? É a primeira vez que você está aqui. Cris Guedes está aqui também. Sandro Rodrigues. Sou de Dores, de Campos, Minas Gerais. Tem um mineiro aqui. Obrigado, Sandro. Seja bem-vindo. A Sheila de Salvador. Samara de Parintins, Amazonas. A Anne de Natal, Rio Grande do Norte. Tassiana de Uberaba, Minas Gerais. Que bom tê-los aqui. Verdade, eu dei uma paradinha o início do mês, agora eu fiz uma live, depois eu não fiz mais. Mas aí o ano começou, né, gente? Segunda-feira, dia 19, agora o ano oficialmente aqui no país começou. Eu até percebi que mudou algumas coisas, né? Até aqui na internet, na rede social também. Já falei, Cecília, São Paulo capital, a Meire Falcão, minha primeira vez. Seja bem-vinda, Meire. A Sueli de Cuiabá, Mato Grosso. Primeira vez, a Maria Soares de Brasília. Quem mais aqui? A Suelane Vieira de Roraima. Olha, de Roraima, lá do norte do país. Que coisa boa. Que bom que vocês estão aqui. Aproveite, eu vou falar um pouquinho ali de como funciona, o que acontece, como manifesta esse trauma de abandono afetivo, por que isso acontece e quais são os sintomas que essa criança acaba sendo privada ali de afetos, e ela acaba desenvolvendo
alguns sintomas. Esses sintomas ficam reprimidos no nosso inconsciente. É como se ficasse impregnado na sua espinha dorsal. E no futuro você leva para a sua vida relacional e isso acaba sendo... você acaba transmitindo esses sintomas para o seu dia a dia. Por isso que tem pessoas que não conseguem conter as emoções. Então, se eu tive esses sintomas na infância, no momento em que eu me senti abandonado, e eu nunca ressignifiquei isso, nunca trabalhei, estou havendo isso agora, no futuro você deposita isso nas relações, entendeu? Por isso que tem pessoas que acabam se submetendo a relacionamentos tão disfuncionais por causa desses sintomas, dessa hemofilia emocional, que você não consegue conter, não consegue controlar, certo? Aí eu vou explicar para vocês como funcionam cada situação ali desde a sua infância, certo? A Osânia de São Paulo, capital, também está aqui. Juliana do Maranhão, Janaína de Salvador, que mais aqui? Eu vou responder perguntas, eu acho que eu consigo responder. Eu sempre faço a live rapidinho aqui, mas no final eu vou tentar ser rápido. Eu fiz um rascunho aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês, ó, para fazer a live, ó. É isso aqui a live, certo? Para eu não esquecer aqui alguns pontos que são importantes. Eu acredito que eu dê para eu fazer as perguntinhas, tá bom? Certo? Foi a Sky que falou aqui. Beleza? Os meninos também têm esse abandono afetivo, então eles não fogem. A minha irmã Lili está aqui também. Lili, tudo bem, irmã? Como é que você está? Tanto o menino quanto a menina passa por isso. Eu vou focar na menina, sempre vou falar no feminino, por causa da quantidade de mulheres que eu atendo, que eu tenho aqui na rede social, que é mais que 90%, mas o menino também não foge não, certo? Ele também desenvolve esse trauma e com o tempo ele vai transferir isso para os relacionamentos, certo? O que é que acontece? A criança, por si só, ela precisa de afetos. Quando ela nasce, ela precisa... sai do ventre da mãe, ela não quer saber se a mãe e o pai têm uma disfuncionalidade, ela não quer saber se o ambiente é tóxico, se o ambiente é negativo, ela não quer saber nada disso. A criança, ela nasce naquele momento para alegria, para felicidade, para viver momentos prazerosos que tragam ali sentimentos positivos. Ela precisa desses afetos positivos. Se você deixar uma criança permanecendo com essa necessidade desses afetos a vida toda, ela vai acabar não aprendendo de fato valores, as suas virtudes, a sua ética, a sua moralidade. A civilização deposita isso nesse ser humaninho. Então o tempo vai construindo essa pessoa onde vai ser manifestada essa personalidade. E com o tempo ela vai ser direcionada para uma carreira, para uma vida. Só que no meio desse caminho ela nasce e encontra uma família que já pode ter uma desestruturação, que já traz da outra geração, então não tem o culpado, certo, gente? É importante a gente olhar para esse cenário e perdoar os nossos pais, perdoar a nossa família. Meu pai e minha mãe não teve culpa, porque eles trazem da outra geração. Ah, mas ele me batia, ele foi isso, minha mãe foi narcisista e aquela coisa toda. É importante você ter um acompanhamento psicológico, eu vou falar sobre isso, para você aprender a ressignificar e perdoá-los. Tem gente que vai perdoar mais fácil do que outros, certo? A espiritualidade, nesse quesito, gente, ela ajuda você a alcançar o perdão mais fácil. Não adianta só ouvir o conceito, eu preciso perdoar o meu pai, minha mãe, pelas disfunções que eles depositaram sobre a minha vida. Se você só ouve ali o conceito, uma maneira de autoconhecimento entrar na sua vida, não é suficiente. Você precisa trabalhar a sua espiritualidade, certo? Então, quando essa criança entra nesse cenário complexo, autodestrutivo, o pai e a mãe vai depositar nessa criança os afetos negativos. Então, ela vai se privar, essa criança vai se privar desses afetos
E nesse momento em que ela aprende a não ter esses afetos positivos, ela vai desenvolver algumas sensações, alguns sentimentos com relação àquilo que o pai ou a mãe está depositando nela. Que aí entra esses sentimentos, só para que vocês entendam. Ó. A criança já sente isso na infância, ok? Raiva, vingança, medo, depressão, ansiedade e necessidade extrema de ser amado, de ser benquisto, de atrair o outro para si próprio, para se proteger. É uma forma de se sentir desamparado. Então, essa criança, ela sente tudo naquele momento em que houve uma ausência de afeto, uma privação desses afetos positivos. Certamente essa criança ela vai buscar subterfúgios, caminhos nesse desenvolvimento infantil, até ali a adolescência, para preencher esses espaços. Quem sabe aprender com o avô, com a avó, com alguém na escola, com a tia, com um tio. Com certeza nós tivemos alguém na infância que acabava depositando um pouco mais afeto positivo que os nossos pais. Isso vale para pais, mamães, papais, que não tiveram condição nenhuma de nos dar afeto, certo? Então você acaba buscando. É uma forma de se refugiar, de buscar no outro aquilo que você não recebeu dos seus pais. Só que dentro dessa situação, desse aprendizado de sobrevivência, eu vou começar a desenvolver esses sentimentos que são destrutivos para quem está em minha volta e autodestrutivo porque eu vou crescer um pouco mais com esses sentimentos ruins. Tem pessoas que lá na fase adulta, esses sentimentos são muito corriqueiros. Por quê? Porque ela não consegue entender sobre ela não conheceu o autoconhecimento, ela não sabe nada sobre o conceito de cada sentimento que ela está tendo. Tem gente que está enraivada e não sabe que raiva é um sentimento que aumenta cortisol e pode gerar uma mágoa, quem sabe uma explosão emocional onde o outro vai receber e você não vai querer que o outro também fique nessa mesma posição. Então, quando eu sei o que é raiva, quando eu sei o que é vingança, quando eu sei o que é medo, depressão, ansiedade, necessidade extrema de ser amado, eu pego o conceito que está no autoconhecimento e começo a praticar e entender no meu dia a dia. Fazer análise, gente, terapia com psicólogo, ou seja lá com quem você quiser, além do falar, você ouvir o que você tem a dizer e o psicólogo usar os ouvidos para poder te ouvir, você ouvir a si mesmo, e a psicologia te devolve algo para você se sentir acolhido, não ser julgado, a sensação de ser compreendido, entende? E isso faz com que você aprenda mais sobre você, mas quando você sai da terapia, você precisa continuar aprendendo sobre que sentimento eu estou sentindo, o que é que está acontecendo na minha vida, por que eu sinto essa vingança, por que tem essa ansiedade. Aí você vai aprendendo no conceito de cada sintoma desse sofrimento psíquico um pouco mais para agregar a terapia. Então fazer terapia não é só chegar lá e sentar, ouvir, falar e depois ir embora, não. Você precisa continuar. Existe uma terapia depois que você faz a terapia, entendeu? É onde você aprende mais sobre esses sintomas que você vai identificando na análise. Então, voltando lá, essa criança, onde teve essa privação, ela vai, essa ausência desses afetos, principalmente no caso das meninas, por isso que eu quero direcionar para as meninas, a importância da figura do pai para o desenvolvimento dessa personalidade infantil feminina, certo? Toda menina que tem uma privação desses afetos paternos, ela vai desenvolver esse trauma de abandono afetivo, ok? Então, toda menina que teve ausência de afeto, o pai estava em casa, mas ele não tinha estrutura nenhuma para depositar, era um pai ausente, um pai que não conseguia abraçar,
não conseguia falar eu te amo, que não estava disponível, sei lá, levar a criança na escola, participar dessa escola, dessa evolução educacional. Então essa menina, certo? Ela vai, de uma certa forma, se privar desses afetos, e no momento em que ela percebe que está se distanciando disso, de que ela não tem esse prazer de ver o pai depositando isso nela, ela começa a manifestar esses sintomas: raiva, vingança, medo, depressão, tristeza profunda, a ansiedade e a necessidade ali extrema de ser amada. Então o pai, ele deposita nessa menina essa garantia de confiança, de estima, um controle moral, de limite, de limitação. Então a ausência disso torna essa criança um pouco, ou quem sabe totalmente disfuncional, e ela leva consigo num cisto emocional. Eu ouvi isso numa aula de psicanálise essa semana, num vídeo que eu estou assistindo aí, umas aulas bem interessantes. O professor falou de um cisto emocional, é como se fosse um HD de informações positivas e negativas que constrangeram essa criança. E esse cisto você leva para a vida toda, infelizmente. E quando você não se conhece, não consegue entender o que tem dentro desse cisto, você vai viver sua vida na perspectiva daquele cisto. E se naquele cisto tiver raiva, vingança, medo, depressão, ansiedade e uma necessidade extrema de ser amada, você vai depositar tudo isso. Na verdade, deposita isso no relacionamento e vai exigir dele o que você não teve com relação ao seu pai. Então, menina, se você não reconhece, não entende, não resolve sobre o seu pai, certamente você está no caos emocional, sofrendo uma abundância de sentimentos negativos, e seus relacionamentos vão ser sempre ruins. Você se torna uma pessoa mais dependente, desenvolve uma personalidade dependente por causa desse trauma de abandono afetivo, e você vai acabar atraindo relacionamentos disfuncionais, onde vem um relacionamento com abusadores, narcisistas, homens manipuladores que distorcem psicologicamente. Enfim, você se torna um fantoche no meio desse abismo que muitas vezes você não consegue reconhecer e nem entender que o outro é disfuncional, porque ele vai te dar algumas migalhas, e essas migalhas são suficientes para você se sentir maravilhosa, se sentir desejada. Entendeu? Quem está entendendo até aqui? Alguém entendeu? Faz sentido? Consegue perceber a profundidade do caos que você pode estar? Por isso que você não consegue, quem sabe, encontrar uma pessoa bacana, porque você vai sempre trazer um perfil de uma paternidade e o relacionamento não é seu pai. Você não transa com seu pai. Esse excesso de cuidados, onde você coloca um roteiro específico de que o homem precisa ser assim, 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 isso é seu pai. E ele não pode ser seu pai. Entendeu? É um grande problema na sociedade, principalmente nos relacionamentos amorosos. É achar que o namorado, o noivo e o marido é pai. Então desconstrua essa ideia de que ele precisa fazer tantos cuidados, cuidar excessivamente, para que você se sinta protegida, se sinta amada, desejada, e com isso você vai construindo, idealizando uma continuação de uma ausência paterna, que está reprimido, que está no seu cisto emocional. Certo, gente? As meninas estão entendendo? Com o menino... Deixa eu ver aqui que vocês falaram alguma coisa. Deixa eu ver, viu? Cadê? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa, se está entendendo, se faz sentido. Certo, gente? Tem a ver com borderline? Positivo, tem. O transtorno de personalidade borderline, a base, que é a raiz de todo o problema, desse monte de conflito emocional que essa pessoa
que essa menina ou esse rapaz passa, a base é o abandono afetivo. Aí já é a raiz de todo o problema. Ela precisa compreender sobre o transtorno, sobre as raízes de amargura, sobre esses sintomas que está enraizado, impregnado na alma dela. Ela precisa aprender sobre isso na terapia. Aí o acompanhamento do borderline é terapêutico, é importante. Eu gosto da abordagem psicanalítica, essa que eu utilizo, com um olhar mais inconsciente dessas feridas, desses traumas infantis. E também, em alguns casos, na maioria dos casos, precisa também do acompanhamento psiquiátrico. É importante conscientizar essa pessoa, além da terapia, da importância dela também olhar e ter compaixão dela. Que ela teve essa privação e inconsciente nesse cisto, ela tem esse monte de sintoma. Então fica mais fácil dela explodir aqui, porque ela não conhece, ela não sabe que isso existe na vida dela. Ela precisa trazer a compreensão para poder ter um fortalecimento na ressignificação, ela aprender a ser resiliente, buscar estratégias, caminhos como novos hábitos, mudar o ciclo de pessoas que estão interagindo na vida desse ser. Então, é um trabalho demorado, difícil, mas não é impossível, certo? Ok? A FB Kines, você é muito bom, obrigado. Tatiane, um beijo, Tatiana. Eu tenho pacientes Tatiana e Tatiana, então Tatiana é muito familiar aqui na clínica. Tatiana, ela é uma amiga minha da profissão, nós já fizemos live. Ela fala que eu sou inteligente, ela falando da minha inteligência, uma psicóloga maravilhosa, muito inteligente, que mora nos Estados Unidos. Fico muito feliz, viu, por você estar aqui. Nós vamos marcar uma outra sessão, uma outra live para a gente falar sobre psicologia, certo? Tem muita coisa aí sobre... Eu gosto de dar umas paradas porque vem com muita força. Aí eu acumulo muita coisa e fica as lives um pouco mais rica de conteúdo, certo? O Instagram ele tem me derrubado bastante, não sei o que aconteceu. Eu tenho feito meu trabalho aí, vocês estão vendo, para quem me segue, diariamente, mas me derrubaram, eu não sei o que está acontecendo. Já entrei em contato, enfim, eu não consigo mais subir, caiu assim demais. Eu tenho feito, não posso reclamar do que tem acontecido aqui, mas é uma queda aí de 70%, é bem significativa. Aí causa um espanto. Mas tudo bem, né? Tá tudo bem, eu acho que eu só tenho a agradecer porque eu tenho meus pacientes, eu tenho vocês aqui, mesmo que não é muita gente, mas eu tenho, e eu só tenho a agradecer. A gente precisa agradecer das coisas que nós já temos. É importante para que libere dopamina no nosso cérebro, e você pode e deve agradecer. Hoje, quando eu saí um pouco assim, aí eu estava no carro e falei, gente, eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer por isso. Gente, na hora, é instantâneo. A dopamina, ela se manifesta, né? Existe uma área do nosso cérebro que produz essa dopamina, que é um hormônio do prazer e da motivação. E a gente precisa, segundo a neurociência, quanto mais eu agradeço, mais produção dessa molécula. A Tatiana, ela sabe disso, que é a área dela. Eu gosto dessa área. Eu tô entrando na neurociência também, mas a minha especialização falou um pouco. Eu tive matéria que falou sobre as principais moléculas da felicidade, que é o quarteto da felicidade, e a dopamina faz parte delas, também, uma delas. Certo? Tudo bem? Fora da sala. Isso, o processo terapêutico consiste em continuar a nos analisar fora da sala do terapeuta. Exatamente. Não tem que só levar em consideração aquilo que você escuta, aquilo que você ouve, né, do psicólogo, o que sai, né, o que você põe aqui para fora, esvazia esse reservatório que está transbordando, mas sim o que você leva, como você sai da análise. E vai trazendo símbolos, palavras, conectando aquilo que nós falamos nas terapias, e isso vai se transformando. Gente, é incrível.
É incrível. O autoconhecimento é vida, certo? Uma constância. Exatamente. Tudo que você faz com constância, você alcança a excelência. E não é só o psicólogo que alcança a excelência, não é só, sei lá, um advogado, um médico, não. O paciente também, ele alcança essa excelência nesse acompanhamento psicológico, nesse processo de mapeamento das emoções. Você sabe o que é você alcançar um nível onde você sabe que você controla as suas emoções? Não tem preço, gente. Isso não tem preço, entendeu? E é possível. É porque eu sempre falo que vou fazer uma live e falar um pouquinho sobre mim, mas nunca faço. Eu não queria falar sobre o Rodrigo porque eu atendo paciente, aí vão me conhecer, pode atrapalhar os atendimentos, e me mostro demais. Então o psicólogo não pode ficar se mostrando muita coisa não, viu, gente? Rodrigo, cadê você? Faça, não. Nós precisamos ser neutro, quietinho no cantinho ali, porque é muita gente. Tem paciente que fuça a nossa vida. Quem é esse cara? De onde ele veio? Sei lá, vamos consultar aqui o CPF dele. Tem! Vocês não fazem ideia. E a gente precisa ser um pouco mais neutro, que é importante por causa do código de ética. Se não fosse o código de ética lá, o CRP que eu pago, nossa, eu ia falar um monte de coisa aqui, falar de qualquer jeito, porque eu tenho a minha autenticidade. Eu não gosto de ser o fantochezinho ali e viver um modo mais impessoal. O que o outro impõe, o que a sociedade impõe. Chega disso. Eu tenho pavor desses dogmas. E aí eu tento me controlar para não mandar ir, né? Vai pá, aquele negócio lá igual a desse Gonçalves. Só que aí eu vou me contendo, entendeu? Certo? Vocês entenderam? Oi, meu amor, tá aqui também, ela tá aqui, a Roberta. Um beijo, meu amor, como é que você tá? Olha lá, consegui fazer a live porque eu tava sem conseguir entrar aqui, mas eu consegui entrar aqui para deixar um conteúdo e compartilhar mais um conhecimento com vocês. É isso aí, vamos lá. Tassiana, eu tenho transtorno de borderline. Tassiana, se você já tem transtorno, certamente já passou no psiquiatra. Não é fácil diagnosticar uma pessoa com transtorno de borderline. Eu, por exemplo, não diagnostico, eu não trabalho com psicodiagnóstico, mas eu faço um questionário, às vezes eu até faço um relatório preliminar de sintomas, certo? Para, quem sabe, você ir para o psiquiatra. E eu direciono esse paciente para o psiquiatra. Eu não atendo, se eu perceber em 4 sessões que a paciente está tendo ali uns sintomas e está trazendo isso para a terapia, aí eu já encaminho para o psiquiatra. Eu não tenho condição de lidar com muita emoção, com essa hemofilia emocional sozinho. Aí eu direciono para o psiquiatra, porque vai precisar usar medicação, certo? Ok? Então, gente, voltando aqui sobre o que acontece com essa privação de afetos, onde desenvolve esses sentimentos negativos, essa criança ela leva para a vida numa perspectiva muito negativa. Uma perspectiva desse cisto emocional muito negativo. Então ela já entra no relacionamento com uma vingança, uma raiva, um medo irracional. Chega a ser involuntário. Se o homem aceita, confirma, quem sabe um beijo, um abraço, ou um sexo, alguma coisa, para ela manifesta a felicidade. Mas se ele nega isso, aí entra em ação a raiva, o ódio, a vontade de se vingar, o medo de ficar só, fica deprimida, ansiosa, e aí entra em pane, né, geral, nesse psique, onde afeta toda a vida desse ser. Entende? Então, quando você aprende sobre isso, fica mais fácil de você administrar, mesmo que seja com remédio. Antes, no início da minha carreira, eu tinha alguns dogmas assim, quem sabe crença, não pode tomar medicação. Gente, se tá ali o negócio pegando fogo e a terapia não tá dando jeito, tem que tomar medicação.
e depois você faz o desmame, certo? Agora ficar nesse sofrimento psíquico, saindo gritando, fazendo um monte de movimento e não conseguindo conter as suas emoções, e outro detalhe, culpando o outro, você responsabiliza o outro, porque você está no papel de vítima. Tudo isso aqui, raiva, vingança, medo, depressão, ansiedade, necessidade extrema de ser amada, você se coloca no papel de vítima. E vítima é pequeno, menor, inferior. Então você já entra no relacionamento como? Inferiorizada ou inferiorizado, entende? Então eu preciso organizar isso para que eu saia desse papel de vítima e me responsabilize pelos meus atos, pelas minhas escolhas, porque você vai atrair relacionamento ruim. Um relacionamento ruim. E você tem 50% de responsabilidade e o outro também tem. O outro não tem 100%. Então, quando eu me autorresponsabilizo, que é uma prática intencional, o conceito de autorresponsabilidade é atribuir os meus desejos, os meus prazeres, as minhas vontades a mim mesmo, certo? Eu preciso trazer essa responsabilidade para mim, para eu não atribuir isso para o outro. Então eu me antecipo de uma forma em que, se acontecer algo, eu vou lá e digo assim, não, eu me responsabilizo, porque antes de eu entrar naquele caos, eu me responsabilizei com os riscos que eu poderia tomar de atrair ou de estar dentro de um relacionamento ruim. Então, a autorresponsabilidade, você sana um pouco mais um sofrimento psíquico. Quem sabe você vai se frustrar menos, certo? Tem gente que tem uma baixa tolerância à frustração e qualquer coisa essa pessoa desmorona por causa dessa hemofilia emocional. É muito rápido chegar no fim, no abismo. É muito rápido quando você não tem nenhum conhecimento das suas emoções. Entendeu? E o nome disso aqui é domínio próprio. Ninguém nasce, aprende, projetado, sei lá, na escola. Ninguém nasce aprendendo isso. A gente aprende depois. Entende? Então, se você não aprendeu até aqui, você vai ter que aprender com alguém que sabe mais do que você. Concorda? Vai chegar um momento da nossa vida em que a gente precisa pagar alguém para nos ensinar sobre autoconhecimento. É assim que funciona, gente. Infelizmente, eu não tenho dinheiro para terapia, mas tem dinheiro para comprar um perfume caro para o namorado. Então, quando você entender que terapia é autocuidado, você precisa amar a si próprio, aprender a se amar, a se autocuidar antes de contratar o psicólogo. Senão você não paga. Você vai colocar ele sempre para o final da fila. Então, primeiro, olhe para a terapia, para o investimento como autocuidado, certo? Senão você não vai dar valor e você vai ficar sempre nesse limbo, nessa cadeira elétrica a vida toda, e certamente você não vai conseguir ter sucesso nos relacionamentos amorosos, principalmente. Ok, gente? Tudo bem? Posso encerrar, né? Tudo bem? Eu vou encerrar porque senão fica... Eu acho que eu tinha que entregar isso aqui para vocês e já deixei aí a mensagem. O conhecimento, eu acredito que vai entrar na alma igual uma espada aí que vai... Tá! E você não vai acordar nunca mais igual depois dessa live, beleza? Eu vou deixar essa live lá no meu canal no YouTube. Quem puder, siga lá o canal, compartilhe essa live, manda pro povo. Esse tema é muito importante, tem pessoas que estão aí extremamente disfuncionais, atraindo relacionamentos disfuncionais, e isso vai virando um abismo. Daqui a pouco gera um ser humaninho, aí separa esse ser humaninho, leva isso para a próxima geração, e isso nunca acaba. Certo, gente? Tudo bem? Ok? Obrigado para quem ficou por aqui. Quem chegou até aqui, né? Fiquem bem, aproveitem aí o final de semana, tá bom? Primeiro passo é admitir que precisa de ajuda. Vitimização só aprisiona. Bravo! É isso aí, acho que é Camargo, constelador. Ele deve trabalhar com constelação familiar. Exatamente. Essa vitimização eu acho que é um veneno que mata esse ser e você sempre vai se colocar no papel de vítima. Toda pessoa que se coloca no papel de vítima, ela se sente ofendida até com vento. Passa um vento, ela já se sente ofendida.
E não faz sentido, né, gente? Viver assim, certo? A vida é um fluxo, nós precisamos entender que nós precisamos pôr isso aqui para fora, e no momento em que você retém essas emoções, elas não são transformadas em palavras, vai gerar muito sintoma aí no seu corpo, certo? Então fica aí essa reflexão e orientação do psicólogo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre Rodrigo, acesse meu site, tem tudo lá, rodrigoalcantara.psc.br. Tá na minha bio, tá bom? Fiquem bem, obrigado pela atenção e compartilhe essa live, manda para mais pessoas para aprender mais sobre o trauma da infância, abandono afetivo, tá joia? Um beijo para vocês e até breve, se Deus quiser, tá bom? Tchau, gente!